Fala pessoal, eu sou o Bira do grupo GAN RH da UFSM-FW e hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse equipamento aqui que se chama espectrofotômetro. Para começar a introduzir a ideia desse equipamento, eu vou dizer que a gente pode ter espectrofotômetros com um espectro de luz visível e também ultravioleta, certo? Que vai ler amostras em um comprimento de onda de 190 até 1100 nanômetros aproximadamente, no caso de um espectrofotômetro com leitura ultravioleta e luz visível também. Nesse caso aqui, esse equipamento em específico lê em luz visível. O que acontece? Você pode utilizar ele para fazer a leitura de turbidez de água, leitura de fósforo na água, de nitrogênio na água. Você pode saber a concentração de bactérias em uma determinada amostra. Você pode saber a concentração de DNA em outra determinada amostra. Então isso varia. De acordo com a sua necessidade, é possível que você consiga sim utilizar um equipamento desses para solucionar o seu problema, certo? Então, para ligar ele basicamente é colocar na tomada, óbvio, cuidar se ele é 110 ou 220 volts e ligar a chavezinha atrás dele. Então ele vai fazer um carregamento, eu já deixei ele ligado porque ele demora um pouco. Ele vai fazer um carregamento e vai aparecer essa tela inicial. A gente vai precisar escolher o que nós queremos observar nessa amostra. Então eu vou aqui em métodos, no nosso caso mais simples a gente vai em funções básicas e aí eu vou determinar se eu quero saber quanto a minha amostra está absorvendo dessa luz que incidiu nela ou quanto ela está transmitindo, por exemplo. Óbvio que tem outros usos, mas os mais comuns são esses. Eu também posso ler a turbidez em uma amostra de água. Então, nesse caso, eu vou escolher a absorbância, certo? Quando eu escolher qual é o parâmetro que eu quero ler, ele vai me pedir qual é o comprimento de onda, que é esse símbolozinho, o lambda, que está aqui. Eu vou clicar nele e vou determinar que, por exemplo, eu quero fazer a leitura na minha amostra de 425 nanômetros. Se não me engano, esse é o comprimento de onda para saber a concentração de bactérias na escala Macfarlane. E eu vou dar um OK e ele vai aparecer aqui. Eu já selecionei que eu quero em 425, vou dar um OK. Ele vai primeiro fazer uma leitura dentro dele até que ele aprimore nesse comprimento de onda. Feito isso, ele vai me pedir, por favor, meça o zero. O que seria o zero? O zero é uma amostra que eu não tenho nada de concentração, por exemplo, de bactérias. Suponha que nós estejamos querendo saber quanto de bactérias tem dentro de uma amostra, certo? Então, vou pegar uma cubeta. Vale lembrar também que eu posso observar isso com uma cubeta ou também com um tubo de ensaio, por exemplo, esse aqui. Eu vou pegar uma cubeta de vidro ou de quartzo ou de outro material, de acordo com a minha amostra, mas nesse caso eu quero observar concentração de bactérias. Peguei a cubeta, eu vou colocar o líquido aqui dentro, que vai ser a minha água salina, para eu medir o meu zero. Vou inserir a cubeta e medir o zero. Feito isso, eu posso começar a fazer leitura das minhas amostras. Então eu vou lá, pego um pouco de amostras com bactérias, insiro dentro da minha cubeta e faço a medida, certo? Nesse caso aqui que eu vou medir, vai dar zero também porque eu não coloquei nada dentro da cubeta, mas se você colocasse alguma coisa aqui dentro, ele daria um valor acima de zero, porque tem uma concentração de algo misturado dentro da sua amostra. No caso de um tubo de ensaio, você também pode trabalhar nesse equipamento. É só inserir um pouquinho mais atrás, até aqui dentro você vai observar que tem duas pequenas garras que servem para firmar esse tubo de ensaio. Você vai inserir ele aqui e ele vai pedir para você medir o zero. Você coloca o zero, medido o zero, você faz a sua primeira medida. Então que ele vai dar zero também porque eu não mudei a amostra, mas se eu mudasse daria outro valor. Basicamente, para fazer leituras é isso.
É assim que funciona. Alguns espectrofotômetros também fazem leitura de turbidez, como é o caso desse daqui. Então você pode ter mais esse parâmetro de qualidade da água dentro de um equipamento desses. Ele tem várias outras funções que podem ser habilitadas. Basta você fazer algumas curvas de calibração. Você pode, inclusive, como é o nosso caso aqui em um laboratório de microbiologia e biotecnologia, fazer a leitura de uma curva de crescimento de bactérias. Ou seja, qual é a concentração a partir de 2 horas de crescimento, depois a partir de 2 horas e meia, 3 horas. Qual é a concentração de bactérias naquelas amostras? Então você pode fazer esse tipo de experimentos, além de vários outros. Mas, por hoje era isso. Esses são alguns usos básicos desse equipamento. E se você tiver mais curiosidade, pode acessar mais informações em alguns sites. É isso.